A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, irmãos, nós vamos falar um pouco, sobre José, os sonhos de José. José teve sonhos, irmãos, e eram sonhos de Deus, Era o próprio Deus dando para José aqueles sonhos. Só que no momento, irmãos, que José ele compartilhou seus sonhos com os seus amigos, com seus irmãos, que ele poderia dizer assim, meus irmãos é meus amigos, então vou compartilhar esse sonho. E aí, irmão, chegou na alegria, e compartilhou sem maldade o que Deus tinha mostrado para José. Só que chegou um certo ponto, irmãos, que os irmãos de José se levantaram contra ele, se revoltaram, porque de tanto José ser um menino mais diferenciado, porque a palavra de Deus diz que José, irmãos, quando ele ia olhar os seus irmãos, ele não trazia boas notícias, Então poderia ser uns irmãos muitos rebeldes, verdade? Então José, ele não trazia boas notícias a seu pai. E ali certo dia, o pai falou, José, vai ver o que teus irmãos estão fazendo lá no campo. E quando, irmãos, o José chegou lá naquele campo, uns disse, lá se vem o sonhador, Lá vem o sonhador, vamos fazer com que ele venha encerrar os sonhos dele. Ó, irmão, que projeto, não é verdade? Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que Deus veio para desfazer as obras do diabo. Irmãos, e que Satanás ele não tira proveito naquilo que Deus escolheu para você. O que você vai viver perante Deus, Você vai viver. E ali não foi diferente com José. Os irmãos de José se revoltaram contra ele, não é verdade? E ali, irmãos, fez com que, louvado seja Deus, tramasse até a morte de José. Só que por algum momento teve umas pessoas que falaram, não, nós não vamos fazer isso com ele não, vamos vender para os medianitas. Lá se via, irmãos, passando aquela pessoa. Eu creio que foi Deus que preparou aquela pessoa e José foi vendido como escravo. José foi vendido, saiu de dentro do poço que já estava lá, já determinado para a morte, e alguns falaram, não, vamos matar ele não, vamos fazer com que vamos vender ele como escravo. E aí venderam, irmão, como escravo. Quando José chegou lá na casa de Potifar, ele foi ser o quê? Ele foi auxiliar na limpeza da casa. E certo momento, irmãos, quando aquela mulher de Potifar viu que ele era um jovem muito bonito, ela começou a se jogar para cima dele. E José, um homem temente a Deus, não quis se envolver com a mulher alheia, irmão, com a mulher do próximo. Então ele correu, irmãos, e ela levantou calúnia contra José. Ela levantou calúnia e José foi parar onde? Dentro da cadeia. José foi parar dentro da cadeia, irmãos, e por lá teve preso. A Bíblia não vai dizer quantos anos José ficou preso, mas certo momento ele saiu de lá. E quando José saiu de lá, irmãos, do presídio, da cadeia, ele, louvado seja Deus, foi direto para ser governador. E um certo dia, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que os irmãos de José chegou a precisar dele e não conheceu quem era José. Não conheceu, irmãos, porque nunca que eles iriam imaginar que José estaria numa posição de destaque. Assim, Deus vai fazer na sua vida. Aquelas pessoas que não acreditou em você, que não acreditou na tua vida, que não acreditou na tua vitória, vai ver você. Louvado seja o nome do Senhor, sentado na cadeira de destaque. A cadeira que Deus tem para você, irmãos, você vai ocupar ela. Ninguém vai sentar à mesa enquanto você, aleluia, Jesus, não chega lá. Então descansa teu coração, descansa a tua mente, porque os irmãos de José foi só uma ponte, irmãos, que ligou, louvado seja Deus, aonde Deus queria que José chegasse. E José poderia muito bem ficar revoltado com seus irmãos, chateado com seus irmãos, mas José perdoou. E quando chegou o momento, irmãos, que os irmãos de José precisou dele, José serviu, com amor. Então seja grato,
pelos teus inimigos, né? Ele só vai te levar, irmãos, só vai ligar o local aonde você vai chegar, aonde Deus determinou para você chegar. Então não se aborrece não, fica firme no propósito, na posição que Deus te quer, amém? Deus te abençoe tua vida, teus sonhos, teus projetos e tua família, em nome de Jesus.